Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos da tarde, com alguns avisos. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Temos aqui o nosso artesanato e recebemos doações de alimentos para nossas mães e as nossas crianças carentes e chovais. O tema de hoje é A Flores no Caminho, de Divaldo Franco, e o tema é Em Atenas, a Diferença, com nosso irmão Oscar Colombo. Os nossos internautas pedimos que compartilhem, comentem e dê seu joinha, por favor. Vamos ler o livro Paz no Coração, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Abri aqui na página 58, que é Limites. Quem aceita os seus limites está começando a superá-los, porque a consciência das nossas fragilidades nos torna mais fortes para enfrentá-las e vencê-las. Quem sem falsa humildade reconhece-se repleto de mazelas, já está dando início à conquista de importantes virtudes que devagar haverão de suprimi-las. No obstante, muitos são os que vivem menores na experiência, na expectativa de ouvir o contrário, porque é justamente o contrário que eles imaginam ser. Procura não provocar elogios a ti, quando não deves formulá-los, a esmo a quem quer que seja, porque se todos carecemos de uma palavra de incentivo, a fim de seguirmos adiante, o elogio é completamente dispensável. Tratemo-nos com cordialidade, com fraternidade e verdadeira estima uns pelos outros, procurando nos encorajar nas boas obras, das quais, infelizmente, não passamos de crianças se alfabetizando na escola do Evangelho. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer ao Mestre Jesus por estarmos aqui, por estar seguindo os seus ensinamentos, tentando a cada dia nos melhorar. Em nome do Senhor, a todos que aqui se encontram encarnados e desencarnados, aqueles que aqui não puderam comparecer por algum motivo. Envolve também, Jesus, o nosso planeta, tão conturbado, tão cheio de guerras. Jesus, governador do universo, envolve a cada um dos governantes desse planeta. Abençoa, Jesus, a cada um de nós, hoje e sempre, que assim seja. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Oscar. Olá, fale alto. Olá, boa tarde a todos. Jesus nos abençoe. Está um pouquinho grave assim, né? Obrigado. Bem, que bom que estamos juntos. Boa tarde também a todos aqueles que nos acompanham pelo meio virtual. Hoje nós temos a alegria de falarmos sobre um capítulo, o último capítulo dessa obra belíssima, A Flores no Caminho, psicografia de Divaldo Franco, e o espírito comunicante é Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, baiana, educadora, nascida nos arraiais de Santa Maria da Purificação, em 1861. E eu me recordava, eu vim agora
carro, me recordando que 1861 foi o ano de lançamento de O Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns é lançado a 15 de janeiro de 1861 e a Amélia Rodrigues nasce em maio de 1861, né? Quer dizer, ela já é daquele grupo de espíritos mesmo que estavam se preparando para trazer esse trabalho, essa tarefa na educação, né? Na arte, né? No mundo, né? Porque esses trabalhos todos depois se projetam para o mundo todo, né? Então, ela é educadora, escritora, poetisa, teatróloga, jornalista, né? Então, é muita coisa, né? E ela já desenvolvia naquela época, que não era tão comum assim, né? Para as mulheres. Nós estamos ali, no século XIX, né? Então, ela já estava, já era um espírito que tinha assimilado rapidamente o seu contexto, né? E já havia também empreendido, né? O empreendimento dela não era um empreendimento financeiro, comercial, não, mas um empreendimento como pessoa, no conhecimento, para se tornar alguém mais útil, vamos dizer assim, né? Quem investe em si, nos campos do estudo, do conhecimento, do aprimoramento, do desenvolvimento das suas capacidades, das suas potencialidades, né? Sem esses objetivos mais econômicos, financeiros, faz isso para ser mais útil. Então, é muito curioso isso, porque eu vim me recordando que era de 1861 e o Livro dos Médiuns também é publicado em 1861. Quer dizer, ela já está nesse contexto daqueles que estavam reencarnando com tarefas, muito embora não na Europa, né? Mas que é os grandes centros de cultura do mundo ali, né? França, né? Então, Inglaterra, Alemanha, mas aqui no Brasil também já estava chegando e para desenvolver tarefas importantes. Mas enfim, então, e lembrava também, né? Agora no carro, tudo no carro, e me lembrava também que ela desencarna em 1926, em agosto de 1926. E Divaldo Franco nasce em maio de 1927. Olha que coisa curiosa. E ela vai usar esse médium para lançar sua primeira obra, Primícias do Reino, em 1968. Que negócio. Isso tudo eu via no carro agora. E eu venho lembrando isso no carro, eu venho de Uber, né? E estava refletindo um pouco sobre a palestra e tudo. E essas coisas eu estava vendo, eu disse, tem alguma coisa a ver aí, eu tenho que falar sobre isso, né? Mas notem que o espírita ele já vai usar, né, um médium que viria há pouquinho tempo, menos de um ano, né? Depois já estava reencarnando, né? E em 1927 também diz que Divaldo nasce, desencarna Leon Denis. Olhe bem, como esse período, assim, 2 anos aí, esses espíritos estão todos ali, quem está chegando, quem está saindo e tal. Chico já havia reencarnado em 1910, né? Quando Divaldo reencarna, Chico já tinha 17 anos. Mas enfim, então, essa obra é uma obra bem interessante, né? Como todas essas obras de Amélia Rodrigues, né? Pela sua forma assim, poética, né? De relatar a figura de Jesus, o ambiente em que Jesus trouxe, porque isso pode parecer algo que não tem muita relevância, mas tem, né? Alguém que, com o seu olhar muito particular, né? Além de trazer os conteúdos de natureza moral que o Cristo trouxe, tem uma capacidade de capturar aquele ambiente e traduzir aquilo na escrita.
Porque isso é muito difícil, né? Isso não é uma coisa fácil, você escrever um ambiente, não é só descrever um ambiente, mas falar sobre aquele ambiente, daquilo que você capturou em sentimentos, né? E trazer aquilo num conteúdo harmônico para impressionar quem lê, é muita coisa isso. Não é todo mundo que tem essa condição de fazer isso, né? E ela, com essa alma sua artística, poética, né? Ela conseguiu fazer essa operação. Isso é uma operação, né? Você trazer de um ambiente para o escrito, o grafado, né? Para o que é grafado, para isso impressionar quem lê e emocionar. Porque assim, a tarefa de quem escreve ou de quem fala é ativar em quem escuta ou em quem lê potencialidades. Essa é a tarefa. E eu acho que a Amélia, ela consegue fazer isso nas suas obras. Ela vai trazendo todo aquele ambiente de Jesus nessa forma poética, né? E ela consegue então também trazer junto, além do conteúdo, ela traz também junto toda a descrição da beleza, né? Como se fossem assim, quando Jesus realizava seus trabalhos, é como se ela trouxesse um cenário que era montado e que você também aprende com aquele cenário que ela narra, os pássaros e tal, ela começa, e aquilo tudo é uma espécie de complementação do processo de harmonia daquele momento onde o Cristo falava, né? E que a natureza, vamos dizer assim, cooperava para que as coisas acontecessem. Né? Então, ela vai descrever nessa passagem algo que está em Atos dos Apóstolos, né? Em Atenas, a indiferença é o título desse capítulo, é o último do livro, né? Então, em Atenas, na Grécia, a indiferença. Então, ela vai descrever algo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versículos 16 a 32. São todos esses versículos onde vai tratar disso, e dessa passagem de Paulo de Tarso, e ela vai com essa questão assim, poética, histórica, e também de profundo conteúdo moral. Ela vai apresentando aquele episódio que em Atos está relatado, onde Paulo, ele tinha, porque Paulo é grego, né? Ele é grego de nascimento, né? Ele é de Tarso, então ele é grego, né? E ele queria falar em Atenas, que ele já estava ali falando naquele momento que ele estava em Atenas, ele já estava falando das coisas espirituais, falando sobre Jesus, etc, etc. Estava falando no mercado, vamos dizer assim, numa área muito movimentada de Atenas, naquele período, né? Mas ele queria, na verdade, era falar no Areópago, que era um local onde aconteciam os grandes julgamentos, onde se reuniam os homens de cultura jurídica, onde havia um ambiente de decisão da cidade. Era ali que ele queria falar, que era um local muito reservado para grandes eventos e grandes oradores. E ele queria falar ali, para falar do Cristo, né? Para falar de Jesus. Né? E é o que ele é convidado, então, porque ele, na sua fala comum ali entre as pessoas no mercado, as pessoas percebem que ele é alguém que está trazendo um conteúdo muito elevado. E então ele é convidado a falar no Areópago. Chegando lá,
O que é que Paulo encontra? Paulo encontra homens ainda de um pensamento muito mítico, né? Ou seja, muito ainda guiado pelos processos mitológicos, né? Que a mitologia era muito forte, a mitologia grega, né? Era muito forte, era uma espécie de conjunto de pensamentos, um conjunto de cultura, de tradições, onde o ambiente, vamos dizer assim, normativo da sociedade civil, né, da sociedade de um modo geral, cultural e até jurídico, era ainda muito guiado pela ideia dos muitos deuses, como tradicionalmente é um pensamento mitológico das diversas civilizações, né? Então não era diferente. Só que Paulo, eu acho que ele não tinha a exata dimensão disso, né? Porque antes um pouco, mais ou menos 500 anos, a Grécia tinha se desenvolvido no campo da lógica, vamos dizer assim, com homens como Sócrates, Platão e outros aqueles grandes pensadores. Quer dizer, a proposta era usar a lógica, mas ele encontra um ambiente ainda muito mitológico. E o mitológico tem muito a ver com uma solução para as questões humanas a partir de um pensamento mágico. Olha bem, né? De um pensamento mágico. Então eram o quê? Os deuses, os mitos, os heróis. Até hoje nós trazemos ainda fortemente, até hoje nós trazemos a ideia de que alguém vai salvar toda a sociedade, toda a coletividade, né? Isso é muito forte ainda até hoje na humanidade. Tanto que nós temos os heróis em quadrinhos, que fizeram filmes, que as pessoas ainda nutrem, desde isso é muito alimentado ainda na fase infantil. Porque é muito forte essa experiência nossa, essa vivência nossa nessas culturas lá para trás. Vamos se encontrar também entre os indígenas, né? Enfim, todos os povos têm a sua, nasceram um pouco desse pensamento mágico, onde as coisas são resolvidas por uma, né? Então, Paulo vai encontrar muito esse ambiente, vai encontrar um ambiente também muito estruturado e formado pelos epicuristas, que eram os seguidores, né, daquele pensamento de Epicuro, que foi um filósofo, né, grego, que também desenvolveu uma corrente de pensamento onde o indivíduo deveria ter uma vida para gozos, uma espécie de hedonismo, que também é uma corrente filosófica que remete o indivíduo ao quê? Só que o hedonismo remete o indivíduo a um gozo mais sensório, mais corporal, mais carnal, né? Então, tanto esse hedonismo mais intenso, quanto esse epicurismo, que também é uma espécie de gozo, mas é um gozo mais moderado, mas não é uma doutrina de enfrentamentos morais. É isso que eu quero que a gente marque. É uma doutrina mais da fuga, é uma doutrina mais do recolhimento, um recolhimento
em que você evita um embate com a consciência. A gente fala consciência, né? E bota a mão aqui. Mas na verdade com a consciência, depois de outro dia a gente não conversa sobre isso, né? A consciência a gente vai botar a mão aqui. Né? Então evita muito embate com a consciência. Sabe? Tá? Vocês estão percebendo que é uma doutrina que está, de algum modo, né, passando próxima de uma outra doutrina que se afirmaria muitos séculos depois, que é a doutrina materialista. Notem se não há aí, se essa doutrina não se estabelece um pouco como os pródromos, quer dizer, o início, uma fase embrionária de um materialismo que veio se desenvolvendo e veio se afirmando depois. Então, Amélia Rodrigues vai, depois leiam esse capítulo, porque o capítulo é muito rico. Eu posso não estar conseguindo traduzi-lo na sua profundidade, mas eu estou tentando aqui trazer todo o ambiente que a Amélia estava trazendo nessa narrativa dela. Né? Então, esse ambiente é que Paulo encontra. Então, Paulo vai apresentar o quê? Toda uma movimentação, né, de uma proposta do Cristo, ou seja, de uma consciência crística, olhe bem, né, para homens, para pessoas que estavam ainda se desenvolvendo, atuando e pensando mitologicamente, ou seja, no pensamento humano, e outros pensando num agora de fugas. Estou juntando tudo. Daí Amélia usar essa expressão. Paulo não percebia que Atenas estava mudada. Mudada por quê? Porque lá atrás, Sócrates, Platão, eram homens que logicavam, homens que... Entendeu? Então, é como se você fosse falar coisas para as pessoas que já têm as suas convicções formadas. É como se você fosse apresentar uma verdade para quem não quer ouvir essa verdade. Não, eu não quero ouvir isso. E normalmente, o que é que essas pessoas dão aos que vão falar sobre a verdade? O desprezo. É o desprezo. A gozação, a brincadeira, né? a desatenção. Porque você pode discordar de alguém, mas você pode dar atenção para ouvir o que a pessoa tem para dizer. É óbvio. Mas quando você está em fuga, nem escutar você escuta. Né? Nem escutar você escuta. Aí o que é que ela vai dizer? Olha a expressão que ela vai usar. Ela vai dizer assim: ali havia, na verdade, apenas debatedores. Debatedores. Tanto aquelas pessoas com as suas construções, do seu ideário de justiça, de vida, do seu ideário de moralidade, de normatividade jurídica, cultura. Olha a dificuldade que Paulo encontrou. Na verdade, Paulo encontrou dificuldade em tudo que foi a trajetória dele, né? Mas ele encontra essa dificuldade. E aí ela faz um relato. E Paulo, então, fica angustiado. Ela descreve esse quadro de Paulo. Por que ele fica angustiado? Porque ele começa a pensar assim: eu não tive capacidade para transmitir a mensagem do Cristo. Ele se imputa a si mesmo uma incapacidade.
quando isso não era real. Isso não era real. Então, o que Paulo talvez não tivesse a exata dimensão, era de que ele tinha captado a verdade do Cristo. Olhe bem, tinha captado a verdade do Cristo e ele estava, de algum modo, eufórico para transmiti-la. O que é uma euforia? É um entusiasmo, vamos dizer assim, muito exacerbado. Tanto que ela abre o capítulo dizendo: Paulo anelava, quer dizer, queria muito, Paulo anelava falar em Atenas, levar as verdades do Cristo. Então, quando Paulo falava a eles sobre a imortalidade, dizia: eu vi, ele foi crucificado, e eu vi, porque ele se encontra com Jesus às portas de Damasco. Jesus já tinha sido executado. Ele sabia que Jesus Cristo já tinha sido crucificado. Tanto sim que esse encontro dele com Jesus é tão impactante, mas é tão impactante que ele perde a visão. Que é um sentido corporal que foi anulado, diante do impacto moral que ele recebeu, porque ele já estava matando as pessoas. Veja bem, não é uma situação tão simples, porque ele não era uma má pessoa, ele apenas seguia uma orientação, uma crença muito impositiva. E você passa a acreditar que aquilo é a verdade e viver conforme aquilo. Você adota aquilo como uma filosofia do viver pessoal. Mas para um indivíduo lúcido, isso gera impacto. Para o não lúcido, para aquele que não está preocupado com essas questões da transcendência, tudo bem, ainda está no terra a terra, errou aqui, não errou ali, mas não para ele. Então, o que ele estava querendo falar era de toda essa emocionalidade construída a partir do encontro que ele tinha tido com Cristo. E essa transmissão de conteúdo de vida se dá neste ato do encontro instantaneamente. Isso se dá instantaneamente. Isso é um fenômeno bem curioso. Depois você vai realizar as etapas de o quê? De digerir isso, de você tornar aquilo, isso que você absorveu, transformar aquilo em atos concretos, detalhados, pormenorizados no seu fazimento diário. Mas isso leva um tempo. Então, notem, tudo isso Paulo queria transmitir ali, naquele lugar, aquele lugar especial, aquele lugar onde os grandes oradores falaram, onde os grandes pensadores passaram, onde os grandes julgamentos aconteciam. Ele queria falar ali, mas falar de Jesus, da sua imortalidade, falar do amor incondicional que Jesus apresentou e viveu. Olha isso. Paulo estava ávido por falar disso, mas o que Paulo encontra? Encontra o quê? O que está no capítulo. O título do capítulo. Qual é o título do capítulo? Em Atenas, na cidade de Atenas, vírgula, a indiferença. A indiferença. Então ele entra em crise, porque ele acha que ele falhou. Mas na verdade, não é ele que falhou. Aí, Amélia Rodrigues, ela vai dizer assim, a explicação dela, é que a verdade ainda não encontrava espaço naquele ambiente. A verdade não encontrava espaço naquele ambiente.
Veja bem, como ela vai fazer, ela faz essas traduções assim. Eu estou detalhando isso, mas ela traz isso tudo em pequenas frases, viu? Pequenas frases. Eu que estou cortando tudo e quebrando e trazendo para a gente entender também o momento histórico em que esse episódio acontece. Né? Mas Paulo, então, rapidamente começa a se mobilizar. Por quê? Porque ele tem outras tarefas para cumprir. Ele tem outras tarefas. Né? E ela diz, ali que Paulo encontrou foram debatedores. Quem são os debatedores? Debatedores são aquelas pessoas que se empenham em debater, mas elas têm um nítido objetivo de serem inúteis. O debatedor sistemático, quer dizer, aquele cara que em tudo leva você para um debate. Nós temos até amigos assim. Prove aí. Não, meu amigo, eu não vou provar nada. Não, mas você fala, não, meu amigo, você está certo. Eu estou certo, você ganhou, você está certo. Aí você mata o debatedor. Porque ele quer debater, mas a você não interessa mais debater. Paulo já tinha a verdade. Quem tem a verdade não vai debater. Tanto que no julgamento de Jesus, Pilatos pergunta, quem é a verdade? Jesus fica calado. Não é? Porque ele sabe que todos nós descobriremos a verdade. Mas hoje, mas amanhã. Por quê? Porque é uma necessidade. E uma necessidade, mais cedo ou mais tarde, ela tem que ser atendida. Não são assim nos processos psicológicos graves, são assim. Adiamos muitas coisas para 20 anos depois procurarmos um psicólogo. Ou um amigo que possa ajudar, não precisa ser necessariamente um psicólogo, mas um amigo sensato, um amigo em que você confia, uma pessoa que você, olha, mas aconteceu isso, fulano, vamos ali conversar. Né? Acontece isso com todo mundo. Então, é um pouquinho isso, porque o que a pessoa está esperando é que você, de algum modo, traduza para ela aquilo que aconteceu no campo da emotividade e que ela não teve condições naquele momento de assimilar. Então, foi o que aconteceu com Paulo. Né? Daí, Amélia Rodrigues dizer, assim, de um modo bem forte, bem incisivo, é que a verdade não tinha espaço naquele ambiente. E aí ela prossegue dizendo, ainda, olha que essa obra foi publicada no ano de 1982, essa, A Flores no Caminho, né? Portanto, há 44 anos de agora, né? 44 anos, e naquela época, ela já dizia, será que existe, ela põe assim, para ser bem fiel à obra, ela diz assim, e a Atenas de Paulo ainda continua viva nos dias de hoje, em todos os lugares. Ou seja, os homens não querem ter conhecimento da verdade. Não querem. Porque ter o conhecimento da verdade, no sentido de admiti-la, significa estabelecer uma série de renúncias. Significa estabelecer, na verdade, uma abnegação, o sentido da prática do bem. Representaria a vivência de um devotamento a uma causa, mas muitas vezes a vivência ainda é uma vivência muito mesclada com o material e muito mesclada com a base materialista, que os epicuristas, os hedonistas e outras tantas escolas posteriores
vinham de sustentam e ainda sustentarão durante muito tempo. Há um ponto onde Jesus diz assim, isso ele se referindo àqueles que haviam, por assim dizer, adotado o seu pensamento, ou até seguidores. Ele teve a oportunidade de dizer, este povo me honra com os lábios, com a fala, né? Só com a fala. Esse povo me honra com os lábios. Jesus, Jesus, Jesus. Esse povo me honra com os lábios, mas mantém distante de mim o coração. Mas mantém distante de mim o coração. Olha aí. Quer dizer, há muita fala, há muita liturgia, há muitas regras, há muitos preceitos, mas o coração do indivíduo está distante do Cristo. É isso que ele está dizendo. Aí ele prossegue, eles escutam outros homens, os epicuristas, os hedonistas, os místicos e aqueles mais ligados à mitologia. Olha todos aparecendo nessa palavra do Cristo. Eles escutam outros homens, mas a mim não escutam. Jesus, ele é uma coisa incrível, porque ele é o que? Cirúrgico. Ele vai no ponto, mas a mim não escutam. E aí eu quero juntar uma outra passagem, onde ele diz a mesma coisa, e no final ele vai dizer assim, e não me escutam, olha bem isso aí, e não me escutam, para que eu não os cure. Posso ir embora? Então, é isso. Não tem mais nada. O que Paulo enfrentou e se constituiu um aprendizado muito grande para ele, que ele vinha foricamente, né? Se constituiu um aprendizado muito grande para ele, foi o quê? Isso que Jesus está dizendo. Isso que Jesus está dizendo. Tanto que Jesus vai chegar ao ponto de dizer que o teu falar, olhe bem, que o teu falar seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Que maligno é esse? É o maligno, é o espírito do mal? Não, o maligno no próprio indivíduo, que é a expressão do mal do próprio indivíduo. E o que é mal em doutrina espírita? A vivência ainda do que é inferior. Isso é mal em doutrina espírita. Em doutrina espírita não é um mal como entidade, diabo, isso não existe em doutrina espírita. Mal é a vivência da emoção inferior que todos nós temos ainda. Tanto temos que somos espíritos pertencentes ao nível de provas e expiações. Ou seja, estamos sob provas e expiações. A nossa categoria evolutiva é essa. Nesse exercício da compreensão do Cristo, que significa a compreensão da verdade. É a compreensão da verdade. Essa é a nossa tarefa. Nós encarnamos e desencarnamos, reencarnamos e desencarnamos para isso. Mil coisas, mil formas de planejamento elaborado, uma série de coisas. Mas onde houver o descobrimento da verdade que está no Cristo, tanto sim que ele diz, eu sou a verdade. Ele não diz a verdade está ali, ele diz eu sou a verdade. Eu sou, quer dizer, porque ele diz eu sou, porque ele vive. Todos que vivem algo são aquilo que vivem. Todos que vivem aquilo que adotam são a expressão daquilo que vivem. Então é muito significativa esse capítulo, esse capítulo, porque nós percebemos a base egoística forte
Paulo vai perceber, né, a base egoística forte, e nós, espíritas, vamos identificar essa base na questão 917 de O Livro dos Espíritos, que é a questão onde Kardec pergunta aos espíritos, lá no finalzinho da terceira parte da obra, Leis Morais da Vida, que vai tratar um subcapítulo, um capítulo que vai tratar sobre perfeição moral. Então Kardec vai perguntar assim, na 913, ele pergunta, qual é a imperfeição mais radical, mais difícil do homem eliminar? Aí os espíritos dizem, o egoísmo. Na 917, que é um pouquinho na frente, Kardec vai perguntar, e como é que nós podemos eliminar, vencer o egoísmo? E aí está, nessa resposta, na minha opinião, uma das respostas mais sensacionais do Livro dos Espíritos. Ela é muito longa, tanto que ela é uma resposta para ser estudada. Eu sempre estou lendo ela. Você estudar mesmo, fragmento por fragmento, porque cada fragmento, você... Ah, não, eu vou parar aqui agora, peraí, vou parar aqui, nesse fragmento, e vou elaborar sobre ele. Porque esses espíritos superiores, eles não apresentam frases inúteis, porque você lê uma palavra que foi escrita ou dita, que não serve para nada, você perdeu seu tempo. Peraí, você está exagerando? Não estou exagerando, não. Você perdeu seu tempo. Você consumiu a energia do seu psiquismo para decodificar aquilo que é estéril, não leva a nada. Parece uma bobagem isso, né? Mas não é. Porque alguém pode se guiar por aquela proposta de esterilidade. Alguém pode se guiar. Se a proposta é estéril, é vazia, você praticou o mal. É como eu convencer todos a um projeto que não trará plenitude a nenhum de vocês. Né? Pensem na palestra que é elaborada, é pensada, mas que não vai propor nada de superior. Então, cada fragmento da 917, de todas elas, eu gosto da 917. Da 917, você vai percebendo que ela está elaborando, apresentando um tratado sobre fraternidade e caridade. Depois leiam, viu? Questão 917, do Livro dos Espíritos. Então você vai perceber que ali os Espíritos estão apresentando o quê? Um tratado. É tratado no sentido de tratado mesmo, algo de profundidade para desdobramento aos outros, sobre fraternidade e caridade. E aí eles vão dizer que forças ativas são capazes de desconstruir, olha só, a influência da personalidade no indivíduo. A personalidade, que ela é movida pelo egoísmo, a personalidade se torna um centro de convergência. Você quer que todos venham a você, que tudo esteja convergindo em você, você vindo ao seu encontro. Se você sai de você para ir a alguém, é para dominar, nunca para libertar. Entendeu isso? Olha que coisa interessante, essa questão é muito interessante, essa questão merece um estudo, uma reflexão, uma reflexão e uma meditação nela, só para a gente ver a profundidade dela. Então eles chegam ao ponto de dizer, se você não conseguir eliminar toda a influência da personalidade no seu campo decisório, pelo menos diminua. Isso
Isso é uma sutileza de quem ensina. De quem ensina. Você diz o ideal. Diz, olha, mas se você não conseguir o ideal, pelo menos diminua a influência. E isto já representará um combate profundo ao egoísmo. Fraternidade e caridade. Olha bem, fraternidade e caridade. Eu queria, para nós concluirmos, eu trouxe aqui anotado, eu não trouxe o livro, mas eu trouxe anotado um parágrafo, que não é desse capítulo, mas é da obra, é da página 143 do mesmo livro, Há Flores no Caminho. E onde Amélia Rodrigues vai apresentar a resposta que Jesus vai dar a uma pergunta que Simão Pedro fez a ele. E eu queria concluir o nosso breve estudo de hoje com essa resposta de Jesus. Jesus disse assim: quando o homem, isso ele respondendo a Simão Pedro, quando o homem cansasse da vacuidade, seu vazio, vacuidade, e despojasse da ilusão, a 917, os espíritos vão apresentar a personalidade como algo que se desfaz e que se destrói, algo fluido. Morreu, acabou a personalidade. Teve a personalidade. Joana de Anjos chega a ponto de dizer: nós somos no nosso inconsciente um cemitério de personalidades, quer dizer, muitas vidas vividas, muitas personalidades, está tudo sepultado. Por quê? É algo que se desfaz quando uma encarnação termina. Então ele vai dizer, quando o homem cansar-se, isso é muito significativo, porque nós podemos mudar com a orientação do Cristo, ou podemos mudar com o cansaço. Opa, não aguento mais. Aí os processos que vem de cansaço, das depressões, do desânimo para a vida, enfim, aquelas coisas todas que o indivíduo vai se abatendo, mas ele não tem exatamente, não sabe exatamente para onde ir, mas está cansado. Então ele diz: quando o homem cansasse da vacuidade e despojasse da ilusão por exaustão do seu uso desordenado, processos ilusórios, há pessoas que saem de processos ilusórios para processos ilusórios, de ilusão para ilusão, de ilusão para ilusão, e passam a vida inteira dentro das ilusões. Então, não viveu a vida, porque nunca entrou na realidade. Então ele diz: por exaustão do seu uso desordenado, contemplará o caos à sua volta. Olhe bem essa passagem. Isso é Jesus respondendo a Pedro. Contemplará o caos à sua volta e ouvirá no recôndito do ser, dentro do próprio indivíduo, as minhas palavras deste dia, porque a fala era sobre o que Jesus estava falando naquele dia, Eu estou pegando aqui o parágrafo final. As minhas palavras deste dia, bem-aventurados os que sofrem, ou os aflitos, a mesma coisa, que está lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que sofrem, e sem se dar conta, fará a viagem de volta para dentro de si mesmo. Os epicuristas estavam fugindo para fora. Os que vivem o processo da normatividade mitológica, criam deuses, penas que os deuses impõem para você obedecer a determinadas regras ou normas que não são reais, que não existem. Se você se candidata a obedecê-las para não fazer a viagem para você mesmo, para dentro, onde você encontrará a sua consciência, onde nela você
perseverar a Deus. Aí o que é que eu faço? Eu vou para fora. Não, tem deuses aqui fora. Isso é tão significativo que os atenienses, eu não sei se os gregos todos, mas os atenienses com certeza, eles tinham um altar para um deus chamado de Deus desconhecido. Deus desconhecido. Dos muitos deuses que ele tinha, olhe bem isso que nós estamos falando aqui agora e esse trecho que Jesus está falando. Isso aqui eu só captei porque eu abri por acaso nessa página, eu vi o último capítulo, mas quando eu abri o livro, cara, nesse aí, eu digo, rapaz, vou usar isso, é muito interessante essa reflexão, né? Por que esse Deus desconhecido? Porque era um Deus que eles temiam, mas temiam como? No inconsciente. Aí Paulo chega e apresenta o Deus criador de tudo. Ele não aceita, porque são muitos deuses, eles eram politeístas, eles não acreditavam em um Deus só. Olha bem, olha bem que coisa interessante. O que é que a gente percebe aí? O inconsciente coletivo deles dizia: existe um Deus único, real, o Criador de tudo. Eles não queriam isso porque estavam em fuga moral. Aí o que é que eles fizeram? Um altar para um Deus que não tinha nome e não tinha função, um Deus desconhecido. E diziam: vamos criar, vai que existe um Deus desconhecido que vai punir a gente. Veja, pensamento todo mágico. Mas em momento algum, o inconsciente, onde está a consciência profunda de tudo, da nossa realidade, deixou de chegar até eles. Tanto que eles criam Deus. Quando Paulo começa a falar, Paulo é contestado, é ridicularizado, é abandonado. Porque Paulo está falando daquele Deus que para eles era o Deus desconhecido. E que coisa sensacional isso, né? Como a lei não deixa falhas. Não há falha na lei. Não há rupturas e atos. A lei se espraia, se projeta, se manifesta em todos os instantes, em todos os momentos. Mesmo naqueles momentos que o indivíduo diga: eu vou violar a lei, ele já está acolhido pela lei. Qual lei? De causa e efeito. Ele já está na causa e efeito. E ele acha que violou a lei, mas ele já está colhido pela causa e efeito. Praticou o ato no mesmo segundo. Ele já disparou o futuro para ele. Qual futuro? O reencontro com o ato praticado. Aparentemente ele violou a lei, mas ele não violou a lei, ela é inviolável. Violar a lei significaria dizer: Deus falhou. Isso não é possível. Então, vamos concluir, né? Isso. Então ele diz assim: no recôndito, ouvirá no recôndito do ser as minhas palavras deste dia. Bem-aventurados os que sofrem, e sem se dar conta, veja, inconscientemente, olha inconsciente, e sem se dar conta, fará a viagem de volta para dentro de si mesmo, sob o comando do amor, que lhe vige inalterável. Não tem como fugir do amor. Iniciando o momento ditoso, portanto feliz, né? De adentrar-se no reino dos céus, no longe dos tempos, que certamente chegará. Ou seja, mais hoje ou mais amanhã, essa viagem é inevitável. É inevitável. Então, amigos e amigas, e queridos que estão nos assistindo pelo meio virtual, eu trago uma breve síntese desse capítulo, o último capítulo, né, desse livro belíssimo, belíssimo, de
Amélia Rodrigues. Em Atenas, há indiferença. Muita paz. Queremos agradecer ao nosso irmão. Eu agradeço. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Que Jesus envolva cada um de nós e possamos sair daqui, né, cheio de paz e de harmonia. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e teremos o nosso passe individual. Mestre amado, te agradecemos, Senhor, por essa grande oportunidade que tivemos. Esses seus ensinamentos, os ensinamentos da nossa irmã Amélia Rodrigues. Sabemos, Jesus, que todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, captou alguma coisa. Obrigado a Deus. Obrigado a Jesus. Obrigado aos amigos que nos auxiliaram nessa tarde. Envolve, Senhor, o nosso irmão, que nos deu esse banquete de luz. Muita paz e que Jesus nos abençoe e nos oriente sempre. Que assim seja.